Fala galera, mais um vídeo no nosso canal e hoje a gente vai trazer um formato um pouco diferente aqui do que a gente faz normalmente, que é o formato de mano a mano. Eu imagino que vocês já saibam, né, mais ou menos do que se trata, mas para quem não sabe, é um formato em que a gente vai colocar dois times, né, e as posições uma de frente para outra e julgar quem é o melhor nesse contexto. E aproveitando a deixa de que amanhã a gente tem o jogo de volta das semifinais da Champions entre o Real Madrid e o Bayern de Munique. Vai ser um jogão, então a gente tá aproveitando aqui para fazer um conteúdo legal também em volta desse jogo, beleza? Vamos então pro mano a mano. Times do Bayern de Munique e do Real Madrid, eu tenho as escalações que seriam as escalações prováveis pro jogo, né, de amanhã. Não dá para ter certeza se vai ser isso mesmo ou não, mas é o que a gente imagina que vai. A gente tem aqui a nossa ideia de como vamos votar, né? Então, eu estabeleci 4 critérios para as posições, né, tanto para goleiro quanto para lateral, zagueiro, volante, meio e atacante. Para goleiro, a gente tem 4 categorias, que são explosão, saída do gol, performance em penalidade e jogo com os pés. Para começar, gol. Né? No goleiro, a gente tem, de um lado, do lado do Real Madrid, o Lunin, que na teoria é o goleiro reserva, mas que com o goleiro titular lesionado, o Lunin acabou pegando a titularidade. E do outro lado, a gente tem o Manuel Neuer. Explosão, o Neuer é melhor. O Neuer já mostrou na carreira dele em diversos momentos defesas milagrosas, em que ele movimenta a perna muito rápido, ele estica o braço numa velocidade impressionante, consegue fazer uma defesa que pouquíssimos goleiros na história poderiam fazer. Então, quesito explosão, o Neuer com certeza sai na frente. Saída do gol, igual. O Lunin, ele não tem uma saída do gol ruim, não, tá? Ele é um goleiro bem convincente assim nesse ponto, não demonstra muita insegurança. É bem pau a pau, mas o Neuer ele erra menos, simplesmente. Penalidade. O Lunin foi muito pouco explorado, né, em penalidades da carreira, até porque ele normalmente foi reserva. E o Neuer ele já performou de maneira excelente em várias penalidades, mas ele não é conhecido por pegar pênaltis. Então acho que esse também é o que fica. Esse que seria um empate, vai. Com o jogo com os pés, esse sem a menor dúvida o Neuer é superior. É talvez o melhor goleiro no quesito jogar com os pés que já jogou futebol na história. O Lunin ele é ok no máximo, mas o Neuer ele é praticamente um jogador de linha. Ele consegue fazer coisas impressionantes, lançamentos, etc., que não são normais para um goleiro. Ele é realmente muito fora da curva. Com isso, Neuer vence a nossa disputa nesse mano a mano. Indo para lateral, primeiro para lateral esquerda, a gente tem o Kimmich, pelo Bayern de Munique, contra o Carvajal, no Real Madrid. Aqui a gente vai julgar velocidade, posicionamento, o físico do jogador e a capacidade dele de mano a mano, né? Visto que eles são ali do sistema defensivo. Quesito velocidade, o Kimmich é mais rápido do que o Carvajal. Ele é um jogador muito mais ágil e com muito mais participação em diferentes posições do campo. Já jogou em outros lugares, não só de lateral, mas já jogou de volante, de meia. Então ele tem muito mais essa valência. Porém, no físico ele perde para o Carvajal. O Carvajal é um jogador muito mais intenso, é um jogador que aguenta muito mais correr o tempo inteiro e perseguir, se for necessário, um jogador e ser aplicado na marcação. Então, no quesito físico, o Carvajal com certeza ganha do Kimmich. Já na questão de posicionamento, eu acho que é muito parelho entre ambos. É muito parelho, assim, tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva. É raríssimo você ver um erro de posicionamento do Kimmich e do Carvajal. Mas no mano a mano é onde entra o meu desempate. Como isso aqui é sobre sistema defensivo, eu acredito que o Carvajal seja um lateral esquerdo melhor para essa função. O Kimmich, ele ataca melhor. Ele, digamos, ele tem mais clareza no âmbito ofensivo, né, muitas vezes. O Carvajal ele é mais marcador. Só que eu prefiro o Carvajal fazer na posição de lateral esquerdo. Quando você tem um time muito forte, você muitas vezes não precisa que o seu lateral faça essa função ofensiva tão bem. Você precisa muito mais de um cara que compense na defesa e que seja aquele guerreiro batalhador e que vá conseguir dar esse sustento para que o seu ataque funcione bem nas outras funções do jogo. Então, para mim, o Carvajal vence no mano a mano. Ele tem um mano a mano melhor do que o Kimmich. Ele marca mais. Ele é muito mais capaz de desarmar o adversário, de impedir um drible, de ganhar de alguém na corrida, mais no corpo do que necessariamente na velocidade. Então, no mano a mano, o Carvajal ganha. E por isso, para mim, ele é o melhor nesse mano a mano pra cima do Kimmich. Uma disputa muito difícil, são dois jogadores muito bons. Agora a gente tem as duplas de zaga, né? Então a gente tem o Delight, né? E o Dier contra o Rudiger e o Tchouaméni. Também acaba ficando complicado, porque, cara, o Rudiger pra mim, ele talvez seja hoje no futebol europeu o melhor zagueiro em atuação. Existem outros excelentes zagueiros, né? Enfim,
A gente ainda tem o Van Dijk performando muito bem. A gente tem também o croata, que eu esqueci o nome, que joga no Manchester City, que também é putz, excelente zagueiro, ele tem muita qualidade técnica, mas o Rudiger, pra mim, ele tem toda a aplicação que um zagueiro precisa ter. Ele é excelente na bola aérea, ele é muito forte, com um excelente posicionamento e ele também é rápido. Ele não é um jogador que é grande e, portanto, lento. Não, ele é grande e rápido. É impressionante o Rudiger jogando. Ele não tem tanta qualidade para sair jogando, para achar passes e lançamentos, mas essa não é a função. A função é marcar. E eu vejo o Rudiger como um cara essencial pro Real Madrid hoje. O Delight, ele é um bom zagueiro. E eu acho que fica nisso. Ele é um bom zagueiro. Existem zagueiros melhores e o Bayern de Munique já teve zagueiros melhores. Então, essa disputa para mim é claramente o Rudiger. Considerando as valências, né? Como eu já falei, velocidade, posicionamento, físico e mano a mano, eu acho que o Rudiger ganha nas quatro. Então é meio que indiscutível. Dier e Tchouaméni é uma situação um pouco parecida, mas eu acho que é um pouco mais próxima do que parece. O Dier não tem muito nome, né? Ele não é muito famoso, digamos assim. Ele não fez muito nome dele, até porque ele não conquistou nada ainda, né? O Bayern de Munique vem numa fase muito ruim, não vem jogando bem. Então isso dificulta que jogadores que não estão no clube há tanto tempo tenham o mesmo nome que caras mais antigos. O Tchouaméni, mesmo sendo um garoto, ele é campeão do mundo e ele também já é campeão da Champions. Então é muito difícil você pensar que o Dier é melhor do que o Tchouaméni. E pra mim ele também não é melhor do que o Tchouaméni, pelo menos não hoje. Só que é mais parelha essa disputa. Eu vejo que em questão de físico, por exemplo, o Tchouaméni ele não é um jogador tão físico assim. Ele é um cara mais esguio. Ele não é tanto do combate, ele é mais do roubo limpo, ele é mais da qualidade técnica e menos da força física. Então, no quesito físico, pra mim o Dier é superior. Né? No mano a mano, acho que é parelho, pra ser sincero. Né? Ambos são muito bons na função que lhes é dada. Velocidade e principalmente posicionamento, aí que eu acredito que o Tchouaméni se supera. Porque ele é um zagueiro que também já jogou de volante e ele também já jogou de lateral às vezes. Então é um jogador muito mais completo. Né? Ele é mais completo como um atleta. E isso pesa muito o fato de que ele se posiciona bem em campo, ele é muito mais inteligente e ele consegue aplicar bem a velocidade que ele tem por ser muito jovem também. Então o Tchouaméni, pra mim, ganha essa disputa. Na lateral direita, a gente tem Mendy e Mazraoui. Eu acho que, sendo bem sincero, é uma disputa nivelada por baixo. Eles não, nenhum dos dois é um ponto forte do time. E de longe, assim. E são muito parecidos até, eu pelo menos enxergo assim. Né? Questão de velocidade, ambos são rápidos, ambos têm sua aplicação. Questão física, ambos também não são jogadores extremamente físicos, mas eles conseguem dar conta do recado. E posicionamento e mano a mano também é uma questão muito parelha. Eu acredito que o Mendy ele é melhor no mano a mano, ele tem mais capacidade de ataque do que o Mazraoui, então eu acho que ele ganha nesse sentido. Só que o Mazraoui ele tem um posicionamento muito eficiente também. É um jogador muito que não comete erros, né? E eu acho que isso conta muito a questão de posicionamento. O Mendy às vezes é pego fora de posição. Ele já foi explorado por alguns times como ponto fraco da defesa do Real Madrid em certos momentos. Por isso, eu consideraria que o Mazraoui vence esse mano a mano. Eu acho que é bem parelho, mas eu sinto o Mazraoui como um jogador mais seguro. Ele dá menos espaço pro adversário. Partindo já para a área da meiuca, né? Do meio do campo, a primeira disputa que a gente tem é entre Laimer e Camavinga. O Laimer é um bom jogador, faz bem seu papel, mas o Camavinga para mim é fora de série. O Camavinga para mim é extra classe. Ele é muito jovem ainda e ele já tem um futebol muito maduro. Nos nossos quesitos, a gente vai ter aqui para volantes e meia velocidade, o físico, o passe e a inteligência do jogador, digamos assim. Né? E eu acho que, assim, o Camavinga vence em todas as valências novamente. É mais um caso do 4-0 nas valências. Ele é rápido, mas ele não é rápido da maneira errada. Ele sabe ser rápido. Ele sabe perseguir. Mas muitas vezes ele se posiciona de maneira inteligente para não precisar ficar correndo de maneira equivocada. Ele tem físico suficiente para a função que faz, mas ele não é um jogador extremamente físico. Né? Nem, o Laimer é mais físico. Acho que no quesito físico o Laimer até vence. Né? Mas não no quesito velocidade. E no quesito passe e inteligência é onde as coisas descarrilham completamente para o Camavinga. O Camavinga é mais de marcação no Real Madrid, mas ele tem a total capacidade de ser um jogador ofensivo. De ser um jogador que acha passes, que quebra linhas, que faz até tabelas e tudo mais. Então, no quesito passe, com certeza ele é superior.
E no quesito inteligência também, pra mim, ele tá muito acima. É um jogador realmente fora de série, ele é titular da seleção francesa, maior parte das vezes, é também campeão do mundo e joga um futebol absurdo. E a próxima tem Goretzka do Bayern de Munique e Valverde do Real Madrid. O Valverde é muito importante pro Real. Só que de todos esses caras do ataque, que a gente ainda vai citar, ele é o menos importante. Ele é o jogador mais coringa, no sentido de que ele pode fazer qualquer função que seja necessária. E por isso, na minha opinião, ele é um cara menos qualificado para funções específicas. Então ele é mais assim, dá para você substituir o Valverde melhor. Não quer dizer que ele é substituível, mas às vezes ele não vai bem e você troca e põe outro jogador e tá tudo certo. O Goretzka, ele já foi melhor, na minha opinião, mas eu ainda acho que ele é muito importante para esse time do Bayern de Munique como uma peça central da conexão entre defesa e ataque, né? Porque os próximos 4 jogadores do Bayern, eles são muito ofensivos. Então, é necessário você ter esse cara que é quase como que literalmente uma ligação. Ele é uma ligação entre o sistema defensivo e o sistema de ataque, né? Nas nossas valências de velocidade, ambos são ruins. Nem o Valverde, nem o Goretzka são jogadores extremamente rápidos. Mas eu acho que o Goretzka é um pouco mais rápido nesse sentido. O físico do Goretzka é superior ao do Valverde. O Valverde é um jogador muito dedicado, mas em combate físico mesmo, corpo a corpo e tudo mais, o Goretzka é superior. No quesito passe, eu acho que é similar também entre eles. Para mim, ambos ganham aí. E no quesito inteligência, eu enxergo mais o Goretzka fazendo jogadas mais diferenciais para o time dele do que o Valverde, então ele também venceria no quesito inteligência, e com isso, o mano a mano. Aqui que vai começar a complicar, porque agora a disputa é entre Sané e Toni Kroos. O Sané é um jogador que joga um pouco mais recuado, né? Normalmente no Bayern de Munique, que é o que a gente vai ver agora, você tem o Musiala de um lado, o Gnabry do outro, o Harry Kane centralizado, e o Sané pisando um pouco atrás fazendo a função de um meia. Mas ele não é um meia muito tradicional. Ele é um jogador que também poderia ser um atacante, né? Então, eu vejo, por exemplo, nele, o que a gente vai analisar, que são velocidade, finalização, drible e passe, a partir de agora, né? Então a gente tem aí o drible incluído, porque a gente também tá mais na fase de ataque. Em finalização, né? Bom, o quesito velocidade, o Sané é superior ao Toni Kroos. O Toni Kroos é um jogador lento. Ele não é rápido, de maneira nenhuma, pelo menos não mais. Só que no resto, não tem disputa de verdade. A finalização do Toni Kroos é uma das mais precisas do futebol europeu. Não é que ele chute muito pro gol, só que a precisão do chute do Toni Kroos é surreal. Ele tem cobranças de falta que são assim magistrais, finalizações de fora da área, fora do normal. E o Sané, ele também chuta bem, mas não é isso, né? Não chega nesse ponto. Então o Toni Kroos vence em finalização. Em passe não existe discussão. Eu acho que Kroos também é um extra classe assim bizarro. Jogo passado ele deu um passe quebra-linha inacreditável. O Sané acha passes também, mas não se compara. E no quesito drible, aí o Sané até poderia ter uma vantagem, porque o Toni Kroos não é um driblador. Ele já não era mais há muito tempo e hoje em dia ele mal dribla, né? Ele não tem essa valência. Então até ficaria um 2-2. Só que no desempate, cara, não tem um ser humano que não escolheria o Toni Kroos pro próprio time. No ataque, fica um pouco estranho porque o Real Madrid não joga com um centroavante de ofício. Então eu coloquei o Rodrigo fazendo a função de centroavante. E aí, aberto de um lado e de outro, a gente tem Bellingham jogando contra o Gnabry, né? E o Musiala contra o Vinícius Júnior. Começando pelo Musiala e pelo Bellingham. O Bellingham é um jogador rápido, muito forte, que tem um excelente passe e uma finalização extremamente precisa e bem executada. Não tem o que falar dele, cara. Ele é um dos cotados para ganhar a bola de ouro esse ano. E o Musiala, ele é um grande jogador. Ele é um jogador decisivo, ele é um jogador muito jovem também, e que tem boa finalização, tem boa velocidade, drible, tem tudo isso. Só que não é tão bom quanto o Bellingham, simples assim. O Bellingham é superior como jogador, pelo menos hoje. Talvez amanhã não seja, mas hoje é. E o Vinícius Júnior com o Gnabry, cara, eu também acho. Se a gente fosse falar alguns anos atrás, essa história seria muito diferente. O Gnabry já era um jogador mais pronto. O Vinícius Júnior ainda não. Mas hoje, o Vinícius ele tem uma finalização que já é muito melhor. Antigamente o Vinícius Júnior tinha uma finalização precária, não era tão boa. Era o ponto fraco dele até. Hoje é um ponto forte, ele finaliza bem, finaliza forte, ele é decisivo, ele não perde gol. A velocidade dele é sem comparação.
Provavelmente ele é o jogador mais rápido de toda essa lista. E o drible dele também é o melhor de toda essa lista. O passe dele tá cada vez mais eficiente. Ele virou um jogador que não só é um ponta finalizador e de velocidade, mas é também um cara que abre o jogo. Ele acha os companheiros dentro da área, em cruzamentos, em passes longos. Então o Vinícius também aqui ganha para mim nas 4 valências contra o Gnabry. Mesmo o Gnabry sendo muito bom, mas já não tá mais no seu melhor momento. Então para mim, 4-0 Vinícius. E para fechar, Harry Kane contra Rodrigo. É até um pouco injusto com o Rodrigo essa disputa, porque ele não é um centroavante de ofício, mas acabou caindo aqui, né? No quesito velocidade, ele vence do Harry Kane, falando primeiro das valências, né? No quesito finalização, ele perde por Harry Kane, mesmo a finalização do Rodrigo sendo excelente, o Harry Kane é um fora de série, no quesito finalização. Drible, ele vence do Harry Kane, porque o Harry Kane não dribla, e o Rodrigo dribla bastante. E no quesito passe, o Harry Kane, pra mim, é superior. Muita gente enxerga ele apenas como um centroavante empurrador de bola, batedor de pênalti. Isso não é verdade. No Tottenham, principalmente, o Harry Kane ele tinha muitos passes para gol. Muitos passes para gol. Era realmente impressionante ver o trabalho dele de pivô e de um homem que abre o jogo, principalmente pro Son, na época, fazer os gols. Né? E agora ele tenta trabalhar com os companheiros de equipe, mas falta um pouco esse segundo cara para ajudar ele nessa questão. Mas diante de tudo isso, para a função de atacante, de centroavante, mas de atacante de modo geral, o Harry Kane é superior ao Rodrigo. O Harry Kane é outro que é cotado para bola de ouro, mas não vai ganhar. Só que ele é um jogador que, na minha opinião, é um fora de série para a posição. Ele tem a sina de nunca ter vencido um título na carreira, só que você não consegue listar hoje 3 centroavantes melhor do que o Harry Kane no futebol mundial. Você tem, com certeza, o Harry Kane, o Haaland e o terceiro, sei lá, o Lewandowski, mas já começa a ficar estranho. Mas melhor do que o Harry Kane, pra mim, a disputa é só com o Haaland. E eu acho o Harry Kane um jogador melhor. O Haaland, em um time menos organizado, não consegue fazer o que o Harry Kane faz, tanto no Tottenham quanto no Bayern de Munique. Dito isso, o Kane vence o nosso mano a mano aqui. Com isso, a nossa lista final do mano a mano ficou com Neuer, Carvajal, Rudiger, Tchouaméni, Mazraoui, Camavinga, Goretzka, Kroos, Bellingham, Vinícius Júnior e Kane. Técnico entre Thomas Tuchel e Carlo Ancelotti. Se a gente fosse contar aqui, não há dúvida que o Carlo Ancelotti é 60 milhões de vezes melhor do que o Thomas Tuchel. O Real Madrid é um time melhor individualmente falando e coletivamente. Porém, futebol não é só isso. E o Bayern fez um 2-2 com o Real Madrid e tá vivíssimo pro jogo de amanhã. E vamos ver no que vai dar. Se vai se cumprir aqui o nosso mano a mano ou se o Bayern vai surpreender e algum jogador inesperado vai decidir essa partida.